Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar nossa live. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Ivana? Tudo bem, tudo ótimo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um prazer contar com vocês aqui em pleno domingo, né? A gente ter esse bate-papo gostoso. A gente tem mantido aí as lives semanais com o intuito de trazer conhecimento, troca de experiências. E hoje a gente vai ter uma live muito especial, né? Primeiro eu quero agradecer ao Instituto Rios Educação, que me convidou para participar dessa live com a doutora Adriana Diniz. É uma honra participar como consultora de um instituto tão sério, que tem como fundamento trazer educação de qualidade, né, capacitação profissional a tantos profissionais aí da área da saúde em todo o nosso país, né? E aí eu quero me apresentar também rapidamente. Eu sou Ivana Stefanini, sou farmacêutica, tenho especializações na área de homeopatia, antroposofia, naturopatia, e trabalho com as práticas integrativas de saúde já há muitos anos, e também tenho um consultório particular onde eu clinico voltado também para as práticas integrativas, e é um prazer imenso estar aqui com vocês. E hoje a gente tem a honra, né, de ter a doutora Adriana Diniz aqui, farmacêutica. Ela tem especializações em farmácia clínica e também em saúde pública, e é muito interessante, na verdade, eu estudei com a Adriana, né, nós somos amigas, nós fizemos faculdade juntas. É interessante porque hoje ela faz um trabalho muito diferenciado, né, justamente atendendo a população LGBTI, principalmente, né, as trans. É um serviço maravilhoso que tem pelo Sistema Público de Saúde, e veio a ideia de convidá-la para participar dessa live, para falar um pouquinho dessa experiência, né? E eu sou muito grata, agradeço em nome da Rios pela sua presença, Adriana. Obrigada, eu que agradeço o convite. Hoje é uma data excelente para a gente falar desse assunto, né? Hoje é o Dia Internacional contra a LGBTfobia, 17 de maio. Então, é uma data muito importante para a gente conversar sobre esse assunto, esclarecer as pessoas e quebrar esses tabus que a sociedade tem tanto de falar sobre esse assunto, né? Verdade. E uma questão que a gente quer muito reforçar aqui com vocês é sobre o papel dos profissionais da área da saúde, né? Também nessa questão do acolhimento a essas pessoas e na prestação de serviço, que muitas vezes as pessoas não estão preparadas, né? Não é um assunto que a gente aborda muito na faculdade. Eu sou docente de graduação e pós-graduação, infelizmente não é um assunto muito abordado pelo tempo que a gente tem de aula, às vezes é muito corrido, mas é importante os profissionais, mesmo que não atuem na área da saúde, conhecer esses serviços que são oferecidos, né, pelo SUS, para quando houver necessidade, saber direcionar essas pessoas com relação às necessidades, né, Adri? Sim, com certeza. Assim, na nossa formação, acho que você já faz um tempinho, mas imagina. Nunca tivemos nada, né, a respeito desse assunto. Eu, quando comecei a trabalhar com isso, apanhei bastante, tive que estudar bastante, ainda estudo muito, né, a respeito. Então, o profissional, para atuar nessa área, tem que realmente se esforçar para correr atrás da informação. Porque na nossa formação básica não existe isso no currículo, né? A gente percebe hoje algumas instituições querendo trazer, e isso é muito importante, muito interessante, mas ainda não está focado na grade mesmo, né? Verdade, é uma pena, né? Eu sempre que possível eu tento trazer isso para a sala de aula, com o intuito até de desmistificar alguns conceitos, né? Mas a gente sabe que às vezes é difícil abordar, né, num tema que não faz parte muitas vezes da grade curricular, né? É verdade. Então vamos começar. Eu acho importante a gente começar pontuando alguns conceitos, algumas informações, né? Para quem conhece, para quem não conhece. Então, nós separamos aqui alguns conceitos que a gente gostaria muito que você pontuasse, né? A diferença entre identidade de gênero, expressão de gênero, a questão de orientação sexual e sexo biológico, né? Que hoje, graças a Deus, a gente tem bastante informação a respeito, mas é importante reforçar isso dentro da nossa live também. Por favor, Dri. Então, interessante a gente diferenciar, porque a gente vai usar esses termos, inclusive, durante o decorrer da live, né? Então, a gente tem
alguns termos que você mencionou aí, que são identidade de gênero, né? Então, a identidade de gênero é como eu me sinto, né? Então, a gente tem a identidade de gênero, que é diferente da expressão de gênero. Então, a expressão de gênero é como eu me expresso, como eu me mostro, né? Eu me mostro como homem ou eu me mostro como mulher. Ou nenhuma das duas, né? Eu posso ter um gênero fluido, né? Mas a gente trabalhando nos conceitos mais básicos aqui, a minha expressão de gênero é como eu me mostro. A minha identidade de gênero é como eu me sinto. Então, se eu me sinto pertencente ao gênero masculino ou ao gênero feminino, né? Que também são conceitos diferentes de orientação sexual, né? Eu posso me sentir, a minha identidade de gênero ser masculina, posso me sentir como homem, mas ter atração também por outros homens, ou ter atração por mulheres. Então, essa é a orientação sexual, né? Por quem eu me atraio. Sim, o desejo, né? O libido. Ou afetivamente. Né? E o sexo biológico é aquele atribuído no nosso nascimento mesmo, né? O que vem com os órgãos, com os genitais, os cromossomos e toda a nossa biologia. Como nascemos, né? O sexo atribuído ao nascimento. Então, são conceitos importantes de diferenciar. Sim. E quando a gente usa o termo LGBTI, né, um termo, um dos mais utilizados, a gente sabe que tem outras siglas, né, que identificam, na verdade, ele diz respeito, essa sigla diz respeito a quê? Quando a gente vê em cartazes, hoje mesmo, quando você falou, né, que é o Dia Internacional contra essa agressão, esse tipo de LGBTfobia, o que significa essa sigla, LGTBI? A sigla hoje, ela é bem maior, tá? Talvez nem eu saiba abordar todas as letras, né? Mas hoje a gente usa basicamente até o I, LGBTI, né? Então, LG, lésbicas e gays, são pessoas que têm atração física e afetiva por pessoas do mesmo gênero, né? O B, de bissexuais, tem atração por pessoas dos dois gêneros. T, de travestis e transexuais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E I, de intersexo, né? Intersexo que antigamente eram denominados as pessoas que são hermafroditas. Esse termo não se usa mais. Hoje em dia a gente usa intersexo. Que são pessoas que nascem com a anatomia mesmo, que não pertence a nenhum dos dois gêneros. São os antigos hermafroditas. Hoje não usa mais o termo hermafrodita. Sim, sim. É um assunto super interessante, quando mesmo eu não dou aula das ciências fundamentais, biológicas, morfofuncionais, mas quando aparece algum termo assim, né, em sala de aula, alguma discussão, os alunos acabam tendo muita dificuldade, eles têm uma dificuldade, às vezes, de entender a diferença entre exatamente o que você falou, o sexo biológico, eu nasci menino, eu nasci menina, porém, no decorrer da formação, isso já, né, os estudos já comprovaram, durante a formação, né, do ser, existe essa diferença entre a formação física do sexo e a questão de como eu me sinto, do meu desejo, de todos esses processos de se expressar, né? Então, ainda, por mais que a ciência tenha comprovado isso, ainda é um tabu. Eu me surpreendo quando eu abordo isso com os alunos e os alunos falam, nossa, eu não sabia, né? Então, por isso que é importante a nossa live hoje, né? E eu quero aproveitar e chamar quem está nos assistindo para enviar as perguntas, que a gente vai deixar uns minutinhos aqui no final da nossa live para responder, na medida do possível, né? Se a gente não souber alguma resposta, a gente depois informa durante a semana. Sim. Mas a ideia é ter uns minutinhos para a gente trocar aí a informação com vocês que estão tão generosamente nos assistindo, né? Certeza. Maravilha. Então, fala um pouquinho, Dri, sobre a rotina de trabalho. Então, você é uma farmacêutica, atua numa unidade básica de saúde do município de São Paulo, a qual atende diversos tipos, né, de atendimentos específicos, né, não só a parte de transexualidade, mas também
com relação a algumas outras patologias que a gente vai até te chamar depois para fazer outras lives, né? De alguns procedimentos, algumas coisas específicas, né? Existem localidades específicas de unidades básicas de saúde que atendem determinadas patologias até para controle epidemiológico, né? Que depois a gente vai querer abordar com você. Mas fala um pouquinho como é a sua rotina como farmacêutica, quais os serviços que vocês oferecem lá, como que funciona um pouquinho essa rotina, por favor. Atualmente, a unidade que eu atuo, ela é uma unidade bem centralizada, né? Fica no centro de São Paulo. E ela é uma unidade que é dentro do mesmo local, da mesma planta física, ela abriga vários serviços. Então, a gente tem uma UBS, que o trabalho de atendimento à população LGBTI é feito pela UBS atualmente. A gente também tem o AMA Especialidades, que fornece serviços de ortopedia, vascular, diversas especialidades. Está ampliando bastante agora com a disponibilidade do Corujão da Saúde, né? Então, vários exames diferenciados também. A gente tem o programa de acompanhante de idosos dentro do setor. Temos a URSE, que é a Unidade de Referência de Saúde do Idoso. Temos também, deixa eu lembrar, que é muita coisa. Nós temos o NASF, da Santa Cecília, que fica lá com a gente também, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Nós temos 4 equipes de estratégia de saúde da família que trabalham na unidade hoje. É recente a inclusão das equipes de estratégia de saúde da família, que inclusive as equipes de estratégia de saúde da família são muito úteis para o profissional farmacêutico para trazer a demanda, né, para nós. Uhum. Então, são as agentes de saúde, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem que visitam as residências desses usuários da região e trazem para nós demandas. Nós também fazemos visitas nas residências dessas pessoas, né? Verificamos medicamento vencido, medicamento sem prescrição, orientamos, fazemos caixinha, diversos mecanismos para ajudar o paciente mesmo no uso racional dos medicamentos, né? Sim. E aí a gente também tem uma equipe de consultório na rua que atua com a população de rua e também bastante com foco na população trans em situação de grande vulnerabilidade. Então, é uma unidade de saúde que, na verdade, é um núcleo que presta diversos serviços a N situações, né? Um núcleo Sim. grande ali de trabalho, né? Vários serviços no mesmo local. Tá. Então, para o farmacêutico é muito enriquecedor, que a gente tem equipe que trabalha com pessoas em situação de rua, pessoas idosas, pessoas trans, população de forma geral mesmo. Então, é bem, bem diverso. Sim, sim. E desafiador, né? Muito. Porque precisa entender um pouquinho de tudo para estar ali e poder auxiliar todos, né? Porque sempre todo mundo vai atrás do farmacêutico para tirar dúvida, né? Bastante. Verdade. E nós também vamos muito atrás deles. É sempre uma troca, né? Buscas ativas, né? O farmacêutico também atua na vigilância epidemiológica com relação à dispensação e o controle das medicações para tuberculose, para sífilis. Né? É tanta coisa que acho que eu passaria a live inteira aqui comentando, mas é bem rico. Não, faremos muitas lives. Sabe, Dri, uma coisa que me chamou muito a atenção um tempo atrás, e que até me surgiu como uma sugestão desse tema da nossa live de hoje. Eu participo como professora, eu gosto muito de ter contato com os alunos, então eu participo de muitos grupos de WhatsApp. E em um grupo de WhatsApp de farmacêuticos daqui de São Paulo, houve um colega pedindo uma ajuda, porque ele estava atendendo, num domingo pela manhã, um homem que chegou até o balcão da drogaria e informou que teve uma relação sexual, o preservativo, né, rompeu durante essa relação, e o que ele poderia fazer. E aí o farmacêutico falou que indicaria a pílula do dia seguinte. E, para surpresa do farmacêutico, a pessoa falou que não, que teve, na verdade, uma relação
homoafetiva, né, homossexual, então que não adiantaria utilizar a pílula do dia seguinte, mas Sim. que ele não conhecia muito bem o parceiro e que ele estava receoso por conta de doenças sexualmente transmissíveis. Sim. E me assustou muito porque esse colega farmacêutico não sabia como orientar. E houve até alguns comentários né, tipo, agora tem que rezar, tem que torcer para não acontecer nada. Não, e é assustador, pode né? rezar, mas não precisa só Não rezar. precisa ser para isso, né? Rezar é importante, mas não para isso. Para isso existe medicina, existe o SUS, Sim. né? Sim. E me assustou muito, porque nós somos promotores de saúde, o serviço principal do farmacêutico, na minha opinião, é a orientação. Né? Eu não me formei para vender medicamento, para entregar caixinha, eu me formei para ser uma pessoa que presta serviço de saúde, né? Presta no sentido de dar orientação. É uma Isso me assustou muito. Qualificadíssima. Exatamente. E me assustou muito, tá? Essa situação. E eu falei, gente, a gente precisa divulgar mais sobre isso. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse serviço oferecido pelo SUS, né, de controle, de combate às doenças sexualmente transmissíveis, que a gente sabe que vai desde a entrega de preservativo até os trabalhos das ações de pré e PEP, né? Então, fala um pouquinho para quem está ouvindo e não conhece sobre esse assunto, para que, enfim, possa dar a orientação correta aos pacientes e clientes quando for solicitado. É simples. É simples. Na verdade, assim, na unidade que eu atuo, nós não somos um serviço de referência para DST/AIDS, tá? Uhum. Agora a denominação correta é IST, tá? Seus IST. Ficar atentos aí. Agora o termo correto é IST. Mas nós não somos um centro de referência de DST/AIDS, como são denominados ainda, né, os centros. Mas nós temos condições de, quando o usuário chega com alguma demanda desse tipo, orientá-lo para aonde procurar. Né? A nossa unidade oferece testagem rápida de algumas doenças sexualmente transmissíveis, hepatite, sífilis, tá? A gente pode fazer o teste rápido e depois encaminhar para esses serviços. Um pouquinho mais para frente, a gente vai falar um pouquinho de alguns sites que podem oferecer algumas informações, e aí eu posso passar certinho onde tem os locais de referência, né? Porque no centro a gente tem o SAI Campos Elíseos, que eu consigo mencionar aqui, que é a nossa referência para onde a gente encaminha, quando chega uma situação assim para nós, mas em todo o município tem vários serviços espalhados aí que podem ajudar nesse caso, tá? Agora sim, o paciente teve relação desprotegida, né? Consentida ou não, né? Pode ter um caso de violência sexual, sim, ou pode ser uma relação desprotegida consentida, ou no caso do seu colega que houve o rompimento do preservativo. Lembrando, né, que a nossa unidade e todas as unidades oferecem preservativo gratuito, tanto o masculino quanto o feminino. O interno, que é o feminino, e o tá? E é livre, tá? É livre demanda, quem quiser é só chegar e pegar. Sim. Importante. E aí, nesses casos, após uma relação sexual desprotegida ou uma exposição ao material pérfuro cortante, material biológico contaminado, né? E aí tem que entrar com a medicação até 72 horas depois da exposição e é utilizado o medicamento por 28 dias. Esse medicamento ele traz bastante efeitos, né? Principalmente sim, gastrointestinais, a pessoa fica bem debilitada por um tempo, mas ele tem uma eficácia muito boa, né? É importante que a pessoa faça a testagem rápida antes de iniciar o medicamento, depois de finalizar o tratamento, 30 dias depois, 90 dias depois também. É bom fazer o teste rápido para acompanhar se realmente foi eficaz, tá? A gente estava falando aqui lembrando que o preservativo jamais pode ser esquecido, né? Porque ele previne outras doenças que não só o HIV, né? A gente tem a sífilis, gonorreia, a hepatite e várias doenças que devem ser consideradas também. Sim. E que vem crescendo, né, Dri? Ao decorrer desse tempo vem crescendo o índice, principalmente nas pessoas mais jovens, né?
Muito. Infelizmente, as pessoas sabem que tem o PEP como recurso e acabam não utilizando o preservativo, então o número de casos de sífilis acabou subindo um pouco, mas as equipes estão correndo atrás, né, para tentar minimizar esse impacto aí. Sim. Aí a gente tem o PrEP também, que foi recém-lançado, né? São drogas novas, né, que entraram agora, e é a profilaxia pré-exposição. Então, a equipe de saúde do serviço especializado é que vai avaliar quem pode e quem não pode utilizar a PrEP, tá? Sim. Mas os exemplos que eu costumo dar para os meus pacientes, para os meus usuários, que geralmente quem utiliza, a maior utilização, são casais soroconvergentes, então um parceiro tem o HIV e o outro não tem. Sim. E as profissionais do sexo, os profissionais do sexo de forma geral. Então, um casal soroconvergente quer ter relações desprotegidas, né? Porque tem uma maior intimidade ou porque deseja ter filhos, né? Então, esse casal pode utilizar esse recurso e os profissionais do sexo também, que às vezes passam por situações que a gente não consegue prever. Então, eles têm esse recurso. A eficácia, nesse caso, a gente tem alguns estudos melhores, é de 90%, acima de 90%, se utilizado regularmente. Então, a pessoa vai até um serviço especializado, pega todas as orientações, vai ser avaliado se essa pessoa se encaixa nos critérios para utilizar essa medicação. Ela utilizando corretamente, acima de 90% de eficácia para não contrair o vírus, mesmo tendo relação desprotegida com o paciente, com outra pessoa infectada. Uhum. Sim. Tá? E aí, outra vez, lembrando que é sempre importante frisar o uso do preservativo, que é liberado gratuitamente nas unidades, gratuitamente e livremente, né? A pessoa não precisa falar com ninguém, só chegar e pegar. E pegar na quantidade que quiser e utilizar e ser feliz. Exatamente, isso é muito importante, né? O cuidado à saúde, né? Isso é fundamental. A gente não está falando só do HIV, a gente está falando de todas as doenças sexualmente transmissíveis e a gente não está falando só para o público LGBTI, mas também, né, meninas, meninos, todo mundo corre esse risco se não usar preservativo, né? Sim. Super importante. Agora, Adri, vamos falar uma situação interessante, que é específica do trabalho na unidade que você atua, né, do processo transexualizador. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes como que funciona esse processo, no que consiste, né, e qual o papel do farmacêutico no atendimento a essa população, por favor. Então, a gente tem... deixa eu só... Estou vendo alguns comentários aqui. Por favor. Falando que se não seria soro divergente. Eu acho que eu errei aqui no termo, realmente. São parceiros soro diferentes ou soro divergentes. Obrigada, gente. Maravilha. Eu acho que eu falei convergente. Desculpa, pessoal. Errei o termo. Obrigada. Bom, então, a gente tem 2 portarias que são federais, que norteiam o nosso trabalho aí. Que eu tô com uma colinha aqui. Claro. Portaria 2836 de 2011, que institui a Política Nacional de Saúde Integral LGBT. E a Portaria 2803 de 2013, que regulamenta o processo transexualizador no SUS. Então, tudo que a gente faz na unidade, a gente não tirou da nossa cabeça, né? A gente está seguindo as legislações, que são portarias federais que norteiam aí o nosso trabalho, tá? Então, assim, as pessoas transexuais, travestis, não vão deixar de se hormonizar, independente da existência ou não do serviço. O que a gente oferece no serviço é uma forma mais segura para que todo mundo, e oferece meios para que todos tenham acesso e segurança para fazer essa hormonização, tá? Inicialmente, o programa começou através do programa Transcidadania, que é um programa municipal aqui de São Paulo, que tinha 100 participantes.
É um programa que fazia o resgate de pessoas travestis e transexuais em situação de grande vulnerabilidade social, oferecendo qualificação profissional, assessoria jurídica, apoio psicológico e um auxílio financeiro também para esses 100 participantes. Hoje em dia o programa já conta com 240 participantes, mas inicialmente eram 100, e aí nós baseamos o quantitativo a ser comprado de hormônios nesses 100 participantes inicialmente, né, do programa Transcidadania. E aí o farmacêutico participa dessa questão com a programação das compras, com a projeção do consumo, né? E a gente tem todos os dados no sistema de quanto saiu, quanto deixou de sair, controle das validades e tudo mais. E aí foi feita a compra dos hormônios e começou a dispensação desses hormônios inicialmente para esse quantitativo programado. E depois disso, a oferta começou a ser ampliada e a procura também foi muito grande. Hoje, a gente atende mais de 750 pacientes só no Santa Cecília, que é o serviço que eu atuo, né? Então, sim, cresceu bastante. Foram incorporados aí na nossa lista padrão aí de medicamentos, três medicamentos, né? Então, a gente tem o estradiol vioral, a ciproterona, que é um antiandrogênico vioral também para as mulheres trans e travestis. E a gente tem a testosterona, que é intramuscular para os homens trans, tá? Então, assim, o medicamento foi incorporado. Agora a gente tem realmente quantitativo disponível para dispensação. E o nosso trabalho na farmácia é garantir o acesso dos usuários a esse hormônio mediante prescrição médica, tá? Sim, basicamente, sim, foi assim que começou o nosso trabalho, e aí depois a gente começou a melhorar mesmo o serviço. A gente faz muitas reuniões, né? A gente faz capacitações para outras pessoas de outros serviços do município. O serviço está sendo ampliado, tem outras unidades, além do Santa Cecília e da UBS República, que oferecem o serviço, que estão começando, né, agora, mas a nossa equipe no Santa Cecília, ela é composta de uma psicóloga, uma médica endocrinologista, temos uma ginecologista, temos 2 farmacêuticas que estão atuando agora no programa, inclusive eu gostaria de citar o nome da doutora Priscila Massuia, que é minha companheira e ajuda muito aqui com todo esse assunto que a gente está abordando. Sempre fazemos tudo em dupla. Então, meu agradecimento aí à Priscila. Enfim, e houve uma grande demanda, a demanda ainda é muito grande, por isso a necessidade de ampliar para as outras partes do município. E isso está sendo feito, mas ainda devagar. Sim, sim. E você comentou uma questão importante, né? Você comentou aí de que na equipe faz parte uma médica ginecologista, né? E houve até, Dri, a gente pediu para que as pessoas interagissem conosco durante a semana, e uma querida ouvinte nossa, a Viviane, eu não sei falar muito bem o sobrenome dela, tá? Viviane Gnutzemann. Ela é da Alemanha e ela interagiu nas nossas redes sociais justamente abordando essa questão, que ela conhece colegas que já estão há muitos anos sem ir ao ginecologista, justamente Sim. porque não tem esse acolhimento, né, para fazer os exames, sendo que a pessoa tem essa dificuldade, às vezes, com o profissional, né? E aí você comentando Sim. que lá existe uma ginecologista, né, para fazer esse atendimento? Existe. Que bacana, né? Então, por favor. O tratamento inicial é feito com a endocrinologista, né? Sim. E que prescreve todos os exames necessários, a medicação e tudo mais. E aí,
qualquer encaminhamento que seja necessário vai ser feito pela nossa endocrinologista, né? Então, existe sim, o pessoal fala muito dessa questão, mulheres trans não costumam procurar o urologista, os homens trans não costumam procurar o ginecologista. Como hoje o serviço oferece acompanhamento clínico integral, se a nossa médica clínica, endocrinologista, verifica a necessidade de encaminhar para o ginecologista ou para o urologista, ela vai encaminhar e vai ser atendido. Que bom. Então, hoje, o usuário tem muita segurança no uso dos hormônios e com relação a toda a parte clínica mesmo do tratamento. Sim, tá? sim. Isso é fundamental, né? Não é só fornecer a medicação, mas o acompanhamento e o suporte, né? Físico, sim, emocional a essas pessoas, né? Exatamente. A gente sabe também que tem a questão do silicone industrial. Sim. Né? A gente tem também na equipe um enfermeiro que fez uma tese de mestrado sobre o uso de silicone industrial e aí todos os prejuízos com o uso das medicações injetáveis em quem tem o silicone industrial no glúteo, por exemplo. Então, toda essa questão de saúde ela é avaliada na unidade. A gente sempre vai se interessar em saber o que esse usuário está utilizando, quais são as interações medicamentosas, o que a gente pode intervir, como a gente pode reduzir os danos, se esse usuário tem o silicone industrial ou não, como a gente vai realizar essa aplicação. Então, isso é uma avaliação muito importante e multidisciplinar. Assim. Sim, bacana, muito bom. E nessa sua vivência, você já acolheu, vivenciou histórias de preconceito ou histórias de violência, que são provavelmente, né, rotina dentro da vida, da realidade dessas pessoas? Já vivenciamos algumas histórias, né, que o pessoal traz para nós durante as consultas individuais. Embora eu perceba que desde o início da implantação do ambulatório mesmo, a gente percebia que as pessoas trans, elas não ficavam confortáveis na fila de espera da farmácia, por exemplo, né, para a retirada dos hormônios. Muitas vinham e pediam para nós passarmos na frente. Você pode me passar na frente? Eu tô com pressa. Mas a gente percebia que era um desconforto de estar ali, porque também é uma unidade que atende muitos idosos, né? Sim. E aí isso começou a ser quebrado, assim. Hoje em dia não tem mais. As pessoas pegam a sua senha, aguardam na fila respeitosamente, né? E eu não presenciei até hoje nenhum caso de LGBTfobia ou transfobia na unidade. As pessoas convivem muito respeitosamente porque as pessoas trans foram conquistando seus espaços. Então, hoje elas têm espaço na unidade e é um espaço que é delas. E de direito, né? De direito, né? Respeitar é o mínimo, né? Que a gente pode fazer para oferecer um serviço de qualidade. Então, assim, na unidade a gente não presencia, eu pelo menos não presenciei nenhuma questão de violência, mas conforme a gente vai atendendo individualmente nas consultas farmacêuticas, que a gente também oferece esse serviço, tem alguns relatos, sim, de violência, principalmente dentro da própria casa da pessoa. Né? Então, infelizmente, algumas famílias ainda não aceitam as escolhas de cada um, né? A sua identidade de gênero, e aí acaba tendo violência dentro da própria família. Mas, alguns casos de agressão, mas eu fico feliz de ter sido poucos que foram relatados para mim, pelo menos. Espero que não tenha sido subnotificada aí, talvez, mas para mim foram poucos relatados. Tá. É sempre complexa essa situação, né? Sim. E como que a gente treina uma equipe, né? Afinal, você é farmacêutica e você tem os auxiliares técnicos de farmácia. Como treinar uma equipe para que ela faça esse acolhimento adequado a essa população LGBTI sem criar, né, algum tipo de bullying, né, de piadinha, de comentário? Quais são as estratégias que você e os outros profissionais utilizam
para treinar e manter a equipe motivada dentro dessa questão do respeito? É exatamente essa questão que você já abordou. Sem piadinha, né? Então, assim, a gente não faz piadinha com uma pessoa cis. Por que eu vou fazer piadinha com uma pessoa trans? Né? Então, isso é proibido. Proibido na equipe. Mas a primeira palavra é empatia. Então, eu vou tratar o usuário trans ou cis da mesma forma como eu gostaria de ser tratado. Então, o usuário está lá para receber o medicamento, para receber as suas orientações e para ser respeitado, né? Então, é isso que ele vai receber de volta. Respeito, empatia e, principalmente, uma coisa que eu acho muito importante é respeitar o nome social da pessoa. Exatamente. Né? Então, se já está cadastrado, se não está, a gente muda o cadastro, dá um jeito, mas o nome social é a primeira coisa que tem que ser respeitada para o indivíduo trans. Eu acho que é o primeiro passo. E aí a gente vai sempre conversando com a equipe, fornecendo orientações técnicas também a respeito dos hormônios, para que eles possam responder as perguntas também na nossa ausência, Sim. Né? Mas acima de tudo é empatia e respeito. Sim, é palavra de ordem, a empatia, né? Em todas as lives a gente fala essa mesma palavra, empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? E tratá-lo da maneira que a gente gostaria de ser tratado. Acho que essa é a palavra de ordem pro mundo a partir de agora, né? Com certeza. Mais do e a que gente nunca, né? Fornecer também um tratamento igualitário, né? Sim, fundamental. Ninguém tem prioridade. Eu vou tratar o idoso da mesma forma como eu trato o adolescente, da mesma forma como eu trato o transexual e ponto. É só isso. Exatamente. Não tem segredo, né? É isso mesmo. Uma excelente colocação, Andrei. Muito obrigada. E quais são os pontos que você acredita que poderiam ser melhorados pela prestação dos serviços do SUS para essa população? Não é uma crítica, né? Já vamos falar isso. Não é uma crítica, é um bate-papo aqui que a gente vai pegar aí a sua opinião como profissional da área. Eu sou suspeita porque eu não tenho nem críticas para fazer para o meu serviço. Eu acho um ambulatório maravilhoso, né? Acho um serviço excelente que a gente presta. Modéstia à parte, claro. Mas eu acho que o que tinha que ser feito seria a ampliação dessa oferta. Tá? Porque hoje a gente recebe usuários de todas as partes do município, de todas as partes do estado, e inclusive também de outros estados. Tá? Então, esses dias eu conversei com uma trans de Manaus, e ela brincou e falou que a nossa endocrinologista é babadeira, que todo mundo conhece ela lá em Manaus. Em Manaus não oferece esse serviço. Então, você vê como falta nos outros locais. A gente tem muito essa oferta na região central, né? Hoje com a UBS Santa Cecília, a UBS República, né? Que são as principais que oferecem. Os serviços estão sendo ampliados, como eu já mencionei, mas, na minha opinião, um ponto de melhoria seria isso, ampliar para o Brasil inteiro. Né? Que as pessoas tenham realmente acesso e que os estados e municípios cumpram a Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Que ela está publicada, ela é federal e ela deve ser cumprida. Né? Tirar do papel, né? E colocar realmente na ação prática, né? Necessita também, além da ampliação para outras localidades, melhorar para nós no sentido de quantidade de vagas, né, de quantidade maior, principalmente o que o pessoal reclama muito, é não ter vagas para cirurgia de redesignação sexual. Sim. Né, para cirurgia, para retirada dos seios, que os homens trans buscam tanto e as vagas são limitadas. Então, isso seria um ponto que eu colocaria como melhoria. Sim, perfeito. A gente vai pedir uma gentileza para a Adriana, até depois, para ela passar, que a gente solicitou que ela encaminhasse, né, verificasse alguns sites, alguns locais aí, unidades de saúde que prestam esse tipo de serviço. E a ideia depois é que a gente faça um post
com todas essas informações para que facilite para as pessoas, né? Porque agora no bate-papo as pessoas não conseguem anotar esse tipo de informação. Então depois a gente vai colocar isso num post, publicando direitinho os endereços das unidades, os sites de referência, para que vocês tenham tranquilidade depois de localizar essas informações, tá? Eu vou deixar disponível com a Rios os sites onde tem a disponibilidade do PEP e do PrEP, que eu acho muito importante. Com certeza. Quais são os centros de cidadania LGBTI do município que podem acolher também as pessoas que tenham alguma demanda. E a gente está, eu e a Priscila, participamos como convidadas do Comitê de Saúde Integral LGBT do município. Nós estamos ajudando na construção do protocolo, que vai ser divulgado em breve, está no forninho. Então, assim que sair, a gente divulga também para vocês, tá? Maravilha, vai ser um prazer auxiliar nesse processo de divulgação. Dri, eu fiquei sabendo que você teve aí o prazer de participar de um documentário, e eu gostaria que você comentasse aqui com o pessoal, e depois também a gente posta lá o link do documentário para o pessoal assistir. Fala um pouquinho dessa experiência, de como foi esse documentário. Nós aqui da região central fomos premiados, né, por um trabalho no CONASENS, que é o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Então, a implantação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT aqui no município foi premiada nesse Congresso Nacional, e o prêmio, né, o que era ganhado aí na premiação era a elaboração desse documentário. Então, a gente teve a participação de toda a equipe, né? Mas o que foi principal, assim, falado no documentário, alguns dados estatísticos também foram mostrados, a equipe foi mostrada, mas principalmente os relatos das pessoas trans que são acompanhadas conosco na unidade. Muitos relatos emocionantes, alguns muito felizes, de famílias que passaram a aceitar, outros de pessoas que já sofreram violência ou tentativas de suicídio. É um documentário muito interessante, ele tem menos de 10 minutos, é rápido, mas é muito, muito bacana, assim, para quem quer começar a entender um pouco isso. E a gente pode também deixar o link, ele está no YouTube, né? Se a pessoa digitar lá Webdocs de São Paulo, vai aparecer lá o link para poder conferir o documentário. Foi muito, muito enriquecedor, assim, participar da gravação, porque são relatos que as pessoas trouxeram que nós não tínhamos acesso durante o trabalho, nas consultas, enfim, que são um pouco mais técnicas, né? As pessoas trans trouxeram relatos pessoais mesmo, e foi muito tocante. O humano que estava ali presente, né? Que às vezes não tem tempo durante os atendimentos. A gente sabe o quanto é corrido, né, o trabalho dos profissionais de saúde no SUS, né? E às vezes resta pouco tempo para aquele atendimento mais informal, aquele bate-papo, aquele vínculo maior, né? Uma questão de tempo mesmo, não é, às vezes, a falta de interesse, mas é que o número de pessoas a serem atendidas é muito grande, né? E aí Exatamente. Esse documentário trouxe acho que uma gratificação muito maior para vocês do trabalho que é desenvolvido, né? Trouxe muito, a gente fica tão contente de ver o quanto as pessoas começaram a se adequar, né, e começaram a se sentir mais pertencentes a partir disso. Então, a parte humana ficou bem evidente com esse documentário. Foi muito, muito bom. Que bom. Porque, na verdade, né, nós não somos números de CPF, de RG e nem siglas, né, LGBTI. Nós somos seres humanos, cada um com suas dores, com seus amores, né, e que ter a oportunidade, às vezes, de se expressar é muito importante, né? Exatamente. E a gente saber o quanto também somos importantes na vida dessas pessoas, né? Pequenos gestos. Com certeza. Cada um faz um pouquinho. Verdade, verdade. Dri, eu queria que a gente já está finalizando, nós estamos aí com 9 minutos para encerrar. Eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos alunos, colegas da área de saúde,
né, sobre a sua opinião, né, o seu comentário, o seu conselho para esses profissionais, de como eles devem, né, trabalhar com o atendimento à população LGBTI e ter, né, um bom resultado em cima desse atendimento. Então, que você deixasse aqui algumas dicas. Eu sei que você já falou bastante sobre isso na questão, né, do treinamento da equipe, mas vamos reforçar agora no finalzinho, por favor, Dri. Eu acho que, primeiro de tudo, é estudar bastante, né? Porque quando a gente se apropria das expressões que a gente utiliza, os nomes, o que é identidade de gênero, expressão de gênero, o que é um homem trans, o que é uma mulher trans, orientação sexual, esses conceitos que a gente falou mesmo no começo, quando a gente se apropria disso, a gente tem como ter uma linguagem, né, de igual para igual. Então, para a gente conseguir ter uma comunicação efetiva, né, respeitosa, né? Uhum. Isso acho que é o primeiro ponto, se apropriar. Em segundo lugar, eu acredito que estudar também a questão da hormonização, a parte técnica mesmo é extremamente importante, porque inclusive o The Lancet publicou há um tempinho atrás que aproximadamente 60% das pessoas trans sofrem de depressão. Nossa. Então, você vai lidar com pessoas que não têm só o uso do hormônio. Tem o uso também de antidepressivos, tem o uso de medicamentos para o colesterol, para a pressão, não sabemos. Então, tudo isso tem que ser visto pelo farmacêutico, pelo profissional de saúde, como de forma integral, né? Então, a gente tem que verificar o usuário, a gente não fala paciente, porque eles não são pacientes, são usuários do nosso serviço, né? Não temos patologia nenhuma aí. Tratar o usuário de forma integral. Então, eu vou verificar se ele precisa de alguma intervenção farmacêutica, mudar algum medicamento, ou trocar algum horário, ou alguma orientação sobre algum medicamento que ele esteja usando sem prescrição médica, enfim. Conhecimento técnico mesmo, tanto dos termos que a gente utiliza para ter uma comunicação efetiva, quanto da questão da hormonização mesmo, né? Mas com relação à questão que a gente já também abordou, acima de tudo é empatia e o tratamento igualitário. Então, tratar o outro da forma como eu gostaria de ser tratado e lembrar que o paciente trans, ele procura, o usuário trans, ele procura a unidade de saúde, assim como o idoso procura, assim como o adolescente procura, assim como a gestante procura. Então, todos têm que ser tratados com respeito, de forma igualitária. Então, a dica que eu dou é essa, que as pessoas se apropriem do assunto e tratem a todos com muito respeito, com muita empatia. Sim, exatamente. Eu até coloquei meu óculos agora para conseguir aqui ler as mensagens e a gente interagir com o pessoal, porque senão eu não enxergo, né? Então, vou tentar te ajudar. Isso. A Lúcia, a Fernanda está parabenizando o seu trabalho, Adriana. A Beth obrigada, também. Lúcia. A Vanessa Diniz. A Juliana Rezende. A Juliana Rezende será a nossa próxima convidada. A semana que vem a gente tem uma live com a doutora Juliana Rezende. Nós iremos falar sobre os cuidados dos profissionais de saúde com relação aos pacientes com doenças renais crônicas, tá? A doutora Juliana Rezende atua num hospital privado aqui de São Paulo, com pacientes transplantados, né, transplante renal, que são atendidos pelo SUS, né, mas é um hospital privado, e ela vai abordar um pouquinho essa questão, né, da função do rim, dessas doenças, né, renais, as doenças crônicas, até chegar, infelizmente, alguns pacientes chegam à necessidade de transplante, e quais os cuidados que esses profissionais necessitam ter. Então, já aproveitar aqui e fazer a chamadinha da nossa live da semana que vem, tá? Com certeza, não perco. Não pode perder. O Francisco está parabenizando o seu trabalho, a Denise dizendo que obrigada. É sua fã. Obrigada. Deixa eu ver o que mais. Tem uma pergunta aqui da Regiane. Ela está dizendo que trabalha em um serviço do SUS para usuários de álcool e outras drogas e recebe muitas usuárias trans que querem realizar a hormonioterapia.
Então, como realizar a hormonioterapia apesar do uso abusivo de substâncias? Regiane, a Rê já trabalhou comigo. Oi, Rê. Essa questão do uso abusivo de substâncias é bem complicado, porque a gente sabe que o usuário não vai estar... como é que eu vou poder explicar? Ele não vai estar, talvez, apto para ter a adesão ao tratamento hormonal, né? Então, acho que seria interessante fazer uma abordagem multi aí, verificar se consegue diminuir esse uso abusivo. Eu acredito que vocês que trabalham em CAPS tenham um domínio muito melhor do que o meu para falar a respeito disso. Mas também tem que ser abordado aí qual é a substância, com o que ela interage, se ela vai atrapalhar ou não na absorção desses hormônios, né? Então, é uma questão bem pontual que deve ser discutida dentro da equipe multi. Eu acredito que seria bem enriquecedor se a gente conseguisse receber alguns casos assim. Na nossa unidade, a gente não recebe muitos casos de usuários assim, em uso abusivo de substâncias. São pacientes... Eu vou ter que te interromper, porque eles cortam, dá 1 hora, o Instagram corta a gente. Então a gente vai ter que parar por aqui, né? A gente vai ter que parar. O restante das perguntas a gente vai respondendo para vocês individualmente durante a semana. Eu quero muito agradecer a doutora Adriana pela participação, dizer que foi uma honra falar de um assunto tão importante aqui para todos os nossos ouvintes, agradecer a Rios Educação por essa oportunidade de levar educação de qualidade e aos nossos colegas aí que acompanharam a nossa live hoje, viu? Obrigada, gente, por essa oportunidade. Muito obrigada a todos pela participação e, na medida do possível, a gente vai respondendo as perguntas, enviando os links, podem entrar em contato. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Uma ótima semana. Quem puder, fique em casa, né, Dri? Com certeza. Se sair, saia de máscara. Isso mesmo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Viu? Obrigada. Uma ótima semana. Rios. Educação que transforma.